Tudo bem, pessoal? Prazer, meu nome é Vinícius Barcelos, eu sou gerente de operações e especialista em LP aqui na Pris. Estou na Pris tem mais ou menos 5 anos, atuando aí em diversas frentes de trabalho. Hoje já apoiei mais de 50 empresas, né, ali em desenhos de LP, contabilização de planos de incentivos de longo prazo e definição de métricas que apoiem a construção desses incentivos. Sou Daniel Eloy, sou um dos fundadores da Pris. A Pris é uma empresa especializada em incentivos de longo prazo. A gente tem trabalhado com esse tema desde mais ou menos 2010, seja com a parte de contabilização, de desenho de plano de incentivos de longo prazo, a parte de administração de planos de incentivos de longo prazo. E hoje a Pris é uma empresa do grupo BTG Pactual e a gente tem entregue nessa solução de administração de LP juntos, provendo uma experiência muito boa tanto para quem administra, quanto para os participantes dos planos de LP. Eu acho que para falar de SOG, Malus e Clawback, a gente tem que dar um passo atrás e explicar como que esse mecanismo foi criado, certo? Basicamente, na crise do subprime em 2008, o que a SEC entendeu é que alguns executivos estavam de maneira gananciosa e prejudicial, inflando os números da empresa para melhorar o próprio balanço e isso ter impacto prático na sua própria remuneração. Então ele inflava o balanço da empresa para que, nesse contexto, ele conseguisse receber mais dinheiro e colocando a empresa num risco desproporcional à situação daquele contexto. Então, lá em 2008, iniciou-se essa discussão e, a partir daí, a SEC começou a entender que haviam executivos, né, que precisavam ter mais skin in the game, ou seja, precisavam haver mecanismos de, após a descoberta ou reabertura de balanços, ou descoberta de fraude, enfim, alguns mecanismos pré-definidos ali, o próprio executivo ele ainda houvesse liability nesse caso, né? Então essa remuneração que ele recebeu pudesse ser retroagida. E aí foram criados 3 mecanismos que são um pouco distintos, né? O SOG, que é o Stock Ownership Guidelines, basicamente ele obriga o executivo, e aí vai ter alguns graus diferentes ali para cada um dos levels dos executivos, né, a manter um certo múltiplo de salários anuais em ações da companhia. O porquê disso, né? Porque mantendo essas ações da companhia como ações próprias, esse múltiplo de salários, o executivo, se a companhia perde, ele também perde. Então você aumenta esse grau de skin in the game do CEO, CFO, dos executivos da própria companhia, para que as decisões que ele tome não impacte somente o mercado ou os investidores, impacte também o próprio bolso. Então a ideia é um alinhamento de interesses nesse contexto do Stock Ownership Guidelines. Quando a gente fala de malus, ele é um mecanismo preventivo, né? A diferença do malus para o clawback é que o malus ele é anterior, ou seja, a companhia ela pode cancelar incentivos não pagos ou diminuir incentivos não pagos, caso seja comprovado que aquela distribuição ela foi feita em números que eventualmente foram revistos, né? Então, por exemplo, a companhia reportou um lucro de 20 milhões de reais e 2 anos depois ou 3 anos depois, esse lucro ele foi revisto para 10 milhões, e nesse contexto a distribuição que o executivo recebeu tinha sido com base nos 20 milhões, agora ela vai ser com base nos 10. O malus prevê que você pode diminuir o que vai ser pago ao executivo ou até cancelar, a depender do grau de necessidade, né? O clawback não. O clawback ele parte do princípio que o incentivo ele foi pago, houve uma reabertura do balanço, né? Então houveram novas informações que demonstraram que aquele incentivo ele foi pago com base em informações, e aí podem ser fraudulentas ou equivocadas, ou um erro contábil, qualquer que seja ele. E aí nesse contexto você consegue reaver valores já pagos aos executivos, né? Então a grande diferença é essa.
ponto legal de mencionar é que, por mais que você não seja obrigado a ter essas regras, né, o SOG, o Malus e o Clawback, é legal que companhias que têm saem à frente em termos de compliance e ESG, porque você traz para o seu corpo, para o seu board de investidores, o seu corpo de investidores, mecanismos que mostram que, além da companhia estar alinhada e reportar esses valores, a remuneração dos executivos também está sujeita à revisão, caso haja algum tipo de comprovação, né, de ato fraudulento ou de balanços revisados e que os números tenham sido inflados ou tenham sido reportados de uma maneira diferente da realidade da companhia. Então, por mais que o cenário aqui esteja muito menos maduro do que o cenário americano, isso é como um todo, né? A nossa bolsa, por si só, ela tem menos tempo e ela é menos madura do que a bolsa americana. Eu acho que é importante mencionar que também abre uma porta de melhoria de boas práticas para companhias, né? Então você consegue ser pioneiro, por exemplo, no seu setor, nessas boas práticas, e companhias que se adequarem a isso antecipadamente, acredito que tem um benefício, né, em termos de alinhamento com seus acionistas, em termos de alinhamento com o tema de ESG como um todo. Em relação a esse cenário jurídico que a gente tem visto no Brasil, né, e o cenário jurídico, inclusive, ele é determinante para que stock option seja visto novamente como um modelo possível, né, de remuneração que tenha natureza mercantil. Assim, o que a gente espera para 26 basicamente é o seguinte: o STJ, no final de 24, entendeu que as stock options tinham natureza mercantil desde que cumpridos alguns requisitos, porque foi uma decisão com base num caso específico, né? E aí, em 25, o STF entendeu que essa era uma decisão infraconstitucional, né? Era um tema infraconstitucional, então prevaleceu a decisão do STJ. Então, para fins de imposto de renda de pessoa física, hoje tem um entendimento de que stock options, vamos dizer assim, um stock option padrão, com strike price, com um preço compatível com o valuation no momento da outorga, isso tem natureza mercantil. Então, o primeiro ponto que ainda está em aberto e que a gente espera que seja resolvido em 2026, do ponto de vista jurídico, que há também um caso no STJ que está discutindo se deveria haver recolhimento de INSS sobre o ganho gerado das stock options, né? Então, também está no STJ, né? E como houve uma decisão entendendo que havia natureza mercantil para fim de imposto de renda, pessoa física, a gente até espera que o STJ também decida assim para o INSS, mas, né, tem a possibilidade da decisão ser diferente. Então, esse é um ponto de interrogação ainda a ser respondido. Poderia ter um cenário meio maluco, né, que é mercantil para uma coisa e é remuneratório para outra, né? A gente espera que seja mercantil para tudo. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto é que a gente sabe que tem um projeto de lei que trata das stock options, mas é um projeto que está parado. Ele foi aprovado ali no Senado, foi para a Câmara e ainda não voltou da Câmara para o Senado, não foi ainda avaliado. Tem algumas comissões que vão avaliar, mas acho que, né, a gente até conversou com algumas pessoas mais especialistas aí no cenário político e elas acham que esse tema não vai ser avaliado esse ano, um ano eleitoral, então tem outros temas aí que talvez tenham um impacto eleitoreiro maior, né? Então não é stock option que vai ser priorizado agora. Então, talvez a gente não tenha novidades do ponto de vista da legislação, né? Então, essa questão da decisão do STJ passa a ser importante, ou mais importante do que já é. Em relação aos outros modelos, tem, de alguma forma, né, um pouco pacificado que outros modelos de LP hoje são tratados como remuneratórios. Eu até falei no evento da ABAT, que é a Associação Brasileira de Advocacia Tributária, falei no ano passado, né, e até compartilhei um pouco o meu ponto de vista de que talvez um plano de matching até cumpra melhor aqueles requisitos de opcionalidade, onerosidade de risco do que um stock option, né? Porque a pessoa tem mais chance ali, tem uma chance real de perder dinheiro, o que no stock option, em tese, ela só pode não ganhar, né? Se ela não exercer a opção porque ela está debaixo da água, ela deixa de ganhar, mas não perde. No matching, ele comprou ações e se a ação que ele recebeu em contrapartida desvalorizar muito, vamos supor um matching de 1 para 1, se ela desvaloriza mais do que 50%, ela perdeu dinheiro, né? Porque somando o investimento mais a contrapartida daria um número menor do que ela gastou para entrar no plano. Então,
Eu particularmente até acho, né, que deveria ter uma discussão assim sobre o matching, mas hoje, né, ainda não é o caminho. A gente viu que teve uma decisão do CARF, na mesma decisão, né, entendeu que o stock option era mercantil, seguindo já essa decisão do STJ, e que outros modelos que a companhia tinha, incluindo o matching, eram remuneratórios. Então, assim, hoje talvez o cenário base seria, né, todos os tipos de LP são remuneratórios, exceto stock option, e lembrando que, né, partnership é um conceito mais amplo do que incentivo de longo prazo, e que, dependendo de como a partnership é desenhada, ela também é naturalmente uma relação mercantil, porque normalmente para você entrar na partnership você vai ter que comprar a sua participação, e quando você sai você vende sua participação, e o que você ganha, na verdade, é dividendo enquanto sócio, né? Isso talvez seja a principal fonte de recurso e não deixa de ter um impacto aí esse ano também, né, em função dessa mudança da legislação da distribuição de dividendos, que as partnerships vão entregar menos dinheiro líquido para as pessoas, porque provavelmente muitas vão cair nessa regra nova da tributação de dividendos. Então, acho que do ponto de vista legal, esses são os principais pontos aí para 26. Olhando um pouco para o cenário jurídico que a gente falou, existe uma tríade que permite você classificar os programas de stock options como programas de natureza mercantil. Qual que é essa tríade? Onerosidade, voluntariedade e risco. Então, quando a gente olha para um contrato de stock options que precisa caminhar para esse lado mercantil, é importante que essas três naturezas existam dentro desse contrato. Então, que você garanta que nesse contrato você tenha a onerosidade, que é um preço de exercício que não seja irrisório. No geral, o que a gente tem visto aqui, né, é um preço de exercício igual ao valor da ação na outorga, e se você quiser adicionar o índice de correção a esse preço de exercício, você reforça ainda mais a tese da onerosidade. A voluntariedade, que esse é um contrato voluntário, né? O executivo ele pode escolher fazer ou não o exercício daquela opção de compra. E o terceiro ponto, que vai ser o risco. Como que você administra o risco em um programa de stock options? Existem mecanismos, né? O principal deles vai ser o próprio preço de exercício ao longo do tempo, onde o executivo ele vai entrar com as ações, mas existe uma cláusula possível que é o lock-up. O que essa cláusula fala? Basicamente, o executivo tem que manter essas opções, que agora viraram ações, em conta sem poder negociá-las a mercado durante um período. Isso aumenta o risco a que esse executivo está sujeito. Por quê? Por mais que no momento do exercício da opção ele tenha um ganho provável, porque ele está fazendo o exercício daquela opção, então a ação provavelmente está num valor maior do que ele está pagando pela opção de compra. O fato de você colocar uma cláusula que impede a venda imediata dessa ação deixa ele sujeito à variação do ativo ao longo do tempo. Então ele tem mais risco nesse contexto. Então programas de stock options que cumprem esses requisitos, a gente entende que está caminhando bem para conseguir comprovar a natureza mercantil do incentivo. Aqui na Pris, sempre que a gente atua na área de desenho de LP, ou seja, nós vamos criar um incentivo de longo prazo para as companhias, a primeira pergunta que a gente recebe é: qual o melhor ILP para a minha empresa? Se essa fosse uma resposta simples, né, acho que a própria área de consultoria como um todo ela não precisaria existir. Por que disso, né? O melhor tipo de ILP para a empresa, ele vai depender de diversos fatores. Um dos pontos que acho que vale a pena mencionar é o estágio de maturidade do negócio. Não dá para você ter o mesmo tipo de incentivo para uma startup e para uma companhia consolidada que hoje é muito geradora de caixa. Então, o grau de maturidade, ele varia muito de empresa para empresa e, ao mesmo tempo, o próprio incentivo de longo prazo, ele pode variar nesse contexto também para se adequar aos objetivos da empresa e, principalmente, ao potencial de valorização do ativo que a empresa está entregando. Outra coisa que a gente costuma olhar bastante aqui, qual o objetivo da empresa ao construir o ILP? Porque ele não é único. A empresa pode estar querendo remunerar melhor o executivo, a empresa pode estar querendo, além de remunerar o executivo, remunerá-lo com skin in the game, né, para que ele perca em cenários que a companhia também está perdendo.
A empresa pode querer remunerar o executivo somente em cenários de valorização do ativo. A empresa pode querer remunerar o executivo com base na performance X, Y, Z, ou comparando uma performance com os pares de mercado. Então, o tipo de incentivo de longo prazo que é mais interessante para a empresa, ele vai variar muito. Ele vai variar com base no estágio de maturidade da empresa, ele vai variar com base também no intuito e na necessidade da empresa naquele momento, além, é claro, da capacidade operacional. Você não pode colocar um incentivo pago em dinheiro se a companhia não é geradora de caixa. Ao mesmo tempo, você não pode colocar um incentivo pago em equity quando os sócios não estão dispostos a abrir mão daquele equity na companhia. Então é importante entender bem o cenário da companhia, olhar primeiro para dentro de casa, para depois, aí sim, você começar a se comparar eventualmente com seus pares de mercado. As companhias, por mais que tenham a possibilidade de olhar para os pares de mercado, às vezes quando você olha para o seu comparável, não necessariamente você tem o mesmo objetivo dele a longo prazo. Então é importante, né, não só olhar para o que o mercado tem feito, mas principalmente, e é como a gente costuma trabalhar aqui, olhar para dentro de casa, quais os objetivos vocês querem cumprir com aquele tipo de incentivo de longo prazo, para aí sim começar a olhar para as comparações que a gente vê a mercado e fazer benches e entender o que as outras companhias estão fazendo. Nesse contexto, né, o que a gente tem visto de tendências olhando agora para 2026? Isso vai variar um pouco de novo, né, no estágio de maturidade da companhia, mas agora que o cenário de stock options ele tem se consolidado, né, um pouco mais, assim, não vou falar que a gente tem uma regra jurídica, né, mas o cenário jurídico ele está caminhando para algo mais pacificado, nós temos visto uma crescente em programas de stock options nesse contexto. Por quê? Porque ele é um programa que costuma ser mais barato, tanto para o executivo quanto para a companhia. O caráter mercantil ele faz com que a companhia não tenha necessidade de reter os impostos de caráter remuneratório e que o executivo só tenha o imposto no ganho de capital. E isso barateia o incentivo para os dois lados, você consegue eventualmente pagar mais gastando menos dinheiro. Um outro ponto é que, por mais que o stock options, nós temos visto muito falar de partnership também, agora que o partnership do BTG ficou muito em evidência no cenário brasileiro, não necessariamente um plano só ele vai cumprir todos os objetivos da companhia. Então, se eu pudesse fazer uma aposta, e é algo que a gente tem visto como tendência agora para 2026, é que as companhias tenham mais de um tipo de plano de LP, mesmo que sejam planos diferentes, tá? E mesmo que seja para o mesmo nível de executivos, ou se você quiser descer mais uma casa para nível de gerência. Por que isso? Porque você pode ter objetivos diferentes e o ILP pode te ajudar a alcançar diferentes objetivos. Então, tem sido comum companhias terem um fator de retenção, por exemplo, como uma RSU ou um Phantom Shares, ao mesmo tempo que você consegue remunerar mais o executivo em cenários de performance, por exemplo, como um Stock Option ou uma PSU, que tenha performances de mercado ou performances internas com objetivos práticos a longo prazo da companhia. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre partnership, porque tem sido um tema que a gente tem recebido bastante questionamento, seja porque a gente é especialista em incentivos de longo prazo e às vezes as pessoas olham para partnership como um componente de remuneração, né? Seja também porque a gente é uma empresa controlada pelo BTG Pactual, que tem uma partnership famosa e o BTG tem tido ótimos resultados aí nos últimos trimestres. Eu acho que é importante explicar um pouco sobre o que é partnership. Eu escrevi um artigo com o Danilo Ferraz, em que a gente explica isso em mais detalhe, né? Até recomendo a leitura quem estiver querendo implantar uma partnership ou quer explorar mais o assunto, mas qual que é o conceito de partnership? Né? Partnership basicamente vai ser um regulamento que define como que as pessoas podem se tornar sócias de uma empresa, como que elas devem se comportar ali, né? Um pouco direitos e deveres enquanto sócios, e como que a pessoa, ou como e quando a pessoa tem que sair dessa sociedade. Então, é um modelo muito comum em empresas de serviços profissionais. Por quê? Porque o principal valor, o principal ativo dessas empresas está no próprio capital intelectual. Então, é uma forma de você fazer com que as pessoas queiram crescer ali na carreira, olhando para a oportunidade de virarem sócios,
e enquanto sócias elas consigam ser bem remuneradas, consigam também ter uma responsabilidade, né, como um sócio, como um partner, né, por isso o nome partnership, de um sócio que faz aquele negócio funcionar. E a partir do momento em que ela para de contribuir para o negócio, ela naturalmente deixa de ser uma partner ou um sócio. Partnership geralmente é usado nesse modelo, né, em que você quer que a pessoa seja acionista e gestora e executiva, né, entregue também valor, e enquanto ela está entregando valor, ela pode ser sócia. Né? Geralmente é esse o princípio. E aí, geralmente, na partnership, você tem dentro dessa regra de entrada, né, normalmente é uma regra em que a pessoa precisa comprar a participação. Pode ser que seja um valor que a pessoa pode pagar, pode ser que seja um valor fora ali da capacidade financeira da empresa. Então, muitas vezes, as partnerships já incluem no seu regulamento como que a pessoa pode fazer aquele pagamento. E aí, muitas vezes, usa-se talvez um pedaço de bônus, a própria distribuição que ela vai recebendo de dividendos enquanto sócia, ela pode ir usando para equitando o valor que ela precisaria pagar. Tem algumas instituições, e a gente sabe que o próprio partnership do BTG, né, essa informação é pública, a própria partnership do BTG ajuda a financiar, tem um financiamento para quem quer se tornar sócio, quem na verdade é convidado para se tornar sócio, né, e topa entrar como sócio. Tem um financiamento para que ela possa ir pagando pela compra de suas ações. Normalmente, na partnership, tornar-se sócio é oneroso. É diferente de um ILP, em que a pessoa está um pouco trocando ali ou a stock option ou a RSU pelo trabalho. Né? A contrapartida é um pouco do período em que ela está trabalhando na companhia, que é o período de vesting. Na partnership pode ter algumas regras de vesting, mas o principal é que a pessoa compra a participação na sociedade. A partir daquele momento, ela tem ali seus direitos e deveres como sócio. Quando eu falo de direitos e deveres, assim, normalmente, os partnerships já prevêem como é o dispositivo em que as pessoas podem aumentar ou precisam diminuir sua participação ou até sair. Né? Então, por exemplo, se a pessoa não está entregando resultado, ela pode ser, entre aspas, obrigada a vender sua participação para outras pessoas que estão performando bem ou para novos sócios. E o contrário, obviamente, né? Se a pessoa está performando bem ou se ela acabou de ser elegível, ela vai comprar a participação de um outro sócio. Então, normalmente é uma troca de ações entre um grupo fechado, diferente talvez de um plano de stock option que a empresa pode, por exemplo, emitir novas ações quando a pessoa exerce a opção e isso dilui todos os sócios. Aqui a gente está falando como se fosse um grupo fechado e dentro desse grupo fechado normalmente vai tendo uma compra e venda entre as pessoas. Quando eu falei de serviços profissionais, então além de instituições financeiras, bancos de investimento, a gente tem o caso do BTG, talvez um caso clássico é o Goldman Sachs, que tinha uma partnership antes de abrir capital, né, uma partnership muito famosa que foi modelo para várias empresas, mas outros tipos de empresas costumam usar, por exemplo, consultorias, principalmente consultorias estratégicas, né, boutiques de consultoria. Esse também é um modelo tradicional, tanto que você não tem sócios que são permanentemente sócios, você não tem acionistas ali definitivos. Geralmente a pessoa tem um plano de carreira, por exemplo, a McKinsey tem esse modelo famoso, que o pessoal fala que é up or out, né? Então, ou a pessoa performa e ela vai progredindo na carreira até que ela tenha a oportunidade de virar sócia, ou ela é convidada a buscar outro lugar para trabalhar. E a partir do momento que ela é convidada para virar sócia, ela continua sendo avaliada. E ela tem que continuar performando, ela vai recebendo ali os dividendos enquanto sócios, depois ela também é convidada para sair da empresa. Então você não tem ali aquela figura do acionista controlador de forma definitiva, né? Aquele acionista que está só sentado no conselho de administração, que não está na operação. Lá não, né? Os sócios têm o papel de continuar vendendo projetos, de continuar acompanhando a qualidade, dando orientações técnicas. Por quê? Porque são um negócio de capital intelectual pesado, né? Não é um negócio de capital CAPEX, né? Capital de investimento, de infraestrutura pesado, mas mais de capital intelectual. Outro tipo de negócio que muitas vezes usa partnership são os escritórios de advocacia, porque também, no fundo, tem uma similaridade com consultorias. Né? A gente também está vendendo, nesse caso, né, as empresas estão vendendo serviços especializados, serviços técnicos. Então, o princípio é um pouco parecido. A pessoa vai evoluindo ali no plano de carreiras até o momento que ela é convidada a virar sócio. Quando ela vira sócio, ela compra participação. Tanto que em vários escritórios famosos, seja de consultoria, de advocacia, às vezes o nome que dá nome à empresa não está mais na empresa, né? Então, é só a marca, né? Mas aquela pessoa nem trabalha lá mais, porque geralmente tem, inclusive, seja por desempenho, seja às vezes por idade ou algum outro critério, a pessoa chega uma hora que ela precisa deixar a sociedade. É uma forma de perenizar o negócio e dar oportunidade para novos talentos. Por outro lado, né, uma empresa mais intensiva em capital, ela até poderia criar uma partnership, mas talvez o capital intelectual
não seja o grande diferencial, e os novos sócios, de alguma forma, talvez eles precisassem pagar também pelo capital investido, né? O capital industrial, uma planta, qualquer coisa assim. E aí talvez não seja o principal ponto mais. E quando a empresa ou um grupo, ela quer manter o controle, o acionista quer manter o controle, nesse caso que eu falei, às vezes uma empresa familiar, em que a família foi mudando de geração e chega um ponto que a família quer ficar mais no conselho, quer contratar executivos profissionais, talvez ela queira manter o controle. E nesse caso, isso vai contra o princípio de partnership, que é permitir que os executivos sejam os sócios, sejam os donos. Então, realmente, nesse caso, talvez a partnership não seja o melhor modelo, pelo menos uma partnership pura, mas você ainda pode criar modelos de LP, por exemplo, com coparticipação, com matching, em que você cumpre ali um pouco do objetivo de fazer com que a pessoa haja como sócia, né, tenha o skin in the game, mas sem virar controlador, ainda mantendo um pouco o princípio da estrutura com um controlador único. O Itaú, também informação pública, por exemplo, tem um programa de sócios, tem esse nome, mas se você avaliar bem, é um programa de matching com as regras bem definidas. Por quê? Porque não necessariamente o controlador, os acionistas principais, eles são os executivos do banco. Então, tem um grupo que mantém o controle, tem uma parte menor ali da estrutura que pode ser compartilhada com o mercado e com os executivos. Então, é um modelo um pouco diferente do modelo do BTG, por exemplo, em que tem uma parte ali do capital do banco, né, em torno de 30%, que está no free float, que está na bolsa, mas que 70% estão com os sócios que são os gestores, são os executivos. Né? Não tem um grupo que não é gestor, que é acionista dentro desses 70% da partnership. Então, são princípios um pouco diferentes. Obviamente não tem certo e errado, e obviamente também tem ótimos resultados, né? Então são dois bons exemplos de companhias com resultados muito bons, com modelos diferentes de remuneração, de gestão, de governança. Então, quem quiser explorar um pouco mais, entender mais, estudar mais sobre o tema, porque realmente nosso ponto de vista é de que não é a solução para todos. É uma solução interessante, mas eu acho que depende um pouco da expectativa dos acionistas, da natureza do negócio, para avaliar se a partnership é aplicável. E, de novo, né, a gente sempre fala, a partnership não é só o modelo de remuneração. Dentro dela tem também esse conceito de como os sócios são remunerados, mas tem toda uma estrutura por trás de cultura, de governança, de avaliação de resultado, né, uma série de coisas que precisam ser ajustadas para que a partnership funcione bem. Falando rapidamente sobre ESG, a gente viu um movimento inicial de algumas empresas incluírem métricas de ESG vinculados a planos de incentivos de longo prazo. A gente vê, no entanto, que tem um desafio grande de definir quais são as métricas, porque é um assunto relativamente recente para as empresas e, dependendo de como você define as métricas, você pode criar um incentivo contrário para a evolução do negócio. Tem acionistas que antes eram defensores de inclusão de métricas de ESG que talvez estão mudando um pouco de ponto de vista. Então, assim, a gente viu o movimento inicial, mas que hoje tem sido um pouco repensado. Inclusive, são poucas empresas que a gente tem visto com métricas de ESG no próprio ILP. Algumas têm preferido colocar no plano de curto prazo. Por quê? Porque elas podem ir revisando isso anualmente. Então, é como se fosse assim, tudo bem, eu posso até ter um plano voltado para alguma questão de ESG no médio e longo prazo, mas ao invés de eu já vincular isso ao ILP, olhando daqui a 3, 5 anos, né, definindo agora uma métrica, como é um tema um pouco incerto, às vezes as empresas preferem deixar isso no curto prazo e aí, a cada ano elas veem como que elas caminharam e criam nova regra, nova baliza ali, né, para daqui a um ano. Então, hoje é um pouco do que a gente tem visto, tá, em relação a ESG. Teve, eu acho que uma aceleração de olhar para isso no contexto de ILP, mas acho que congelou um pouco, né, as empresas estão segurando um pouco. Mesmo as empresas que têm ESG vinculadas à ELP, isso geralmente representa uma parcela relativamente pequena, no máximo 20%, geralmente até menos que 20% do componente de ELP. Em relação a IA, tem vários usos, eu posso até compartilhar um pouquinho o que a gente já tem usado aqui na Pris. Um dos trabalhos que a gente precisa fazer com frequência é fazer um sanity check de alguma regra, algum modelo em relação ao que outras empresas têm feito, um benchmark. Então, benchmarks não são tão simples de serem feitos quando a gente faz manualmente, porque primeiro que a informação nem sempre está fácil de ser encontrada, informação pública, a gente tem bases nacionais, bases internacionais, então a gente criou uma inteligência, teve um trabalho inicial de mapear essas fontes, mas a gente está usando
algumas automações para conseguir ir pegando várias fontes de informação, isso não é exatamente IA ainda, né, mas depois para processar essa informação de uma forma inteligente, a gente criou uma IA própria que rapidamente a gente consegue fazer esse tipo de análise. A gente até já fez o lançamento disso no último Pris Day, falou um pouco disso. Então, esse é um tipo de trabalho que realmente acelera muito o trabalho de quem vai analisar. Porque antes, o trabalho de compilar e fazer algum tipo de análise inicial tomava ali talvez semanas. E com esse apoio você automatiza isso ali para talvez dias ou horas. E aí, claro, precisa de um crivo, uma análise secundária ali de um analista para verificar isso. Tem um uso também que pode ser importante, por exemplo, validar se algum tipo de modelagem financeira está fazendo sentido, ajustar algum tipo de modelagem financeira, algo também, né, que a IA pode ajudar bastante, mexer com modelos matemáticos, mas a gente já viu também, sentindo na própria pele, que se a gente não sabe fazer as perguntas certas, ou não sabe fazer as verificações certas, às vezes a IA também tem entendimentos errados. Então, eu acho que ela facilita o trabalho, mas está longe ainda de substituir um especialista no tema. Mas, fora isso, né, assim, eu acho que são muitas possibilidades. Eu acho que cada empresa ali, olhando para o que tem de dor no momento de administrar, de desenhar um ILP, acho que deveria testar a IA só com cuidado de primeiro validar se aquilo está fazendo sentido e, na medida do possível, conseguir limitar a base que a IA está usando para fazer as análises em uma base confiável de informações. Tem ferramentas que são próprias para esse tipo de análise, porque a gente já viu também que com alguma frequência, em temas específicos, a IA começa a alucinar um pouco mais facilmente. Mas são alguns exemplos de como a gente já tem visto ou usado IA aqui na Pris. Bom, obrigado por ter acompanhado o material. Eu e o Vinícius, a gente tentou aí compilar bastante informação, eram temas nem sempre tão simples, nem sempre a gente consegue passar toda a informação assim facilmente, mas agradeço. E se ficou alguma dúvida sobre algo que a gente trouxe aqui, ou algo que a gente falou, ou algum dos temas que nós já trabalhamos aqui na Pris, entre em contato com a gente pelas redes sociais ou pela comunidade de ILP. Aproveitando para falar que se você não faz parte da nossa comunidade de ILP, o link vai estar disponível aqui na descrição. Então entre, vocês serão muito bem-vindos. É uma comunidade exclusiva para falar de incentivos de longo prazo e lá você consegue mandar dúvidas que inclusive serão consideradas para os próximos Papos Pris. Bom? Então, muito obrigado pela participação de novo. Fiquem ligados nos próximos episódios.